Olá, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar o nosso conteúdo da disciplina Documentos Oficiais e Correspondência Militar do nosso curso de habilitação de oficiais PM. Bem, vamos dar continuidade agora com o tema elementos de textualidade. Nós já começamos a trabalhar esse tema em sala de aula. Vamos aprofundar esse conteúdo, temas esses que compõem também o rol de características das produções de documentos oficiais. Vamos lá. Bem, já tratamos em sala de aula sobre as questões que envolvem os conceitos de textualidade. Tá? Lembre-se sempre que um texto somente assim se manifesta enquanto texto se ele se ele angariar as características da textualidade, que são os elementos que facilitam a compreensão, o trânsito desse texto. Tá? Bem, mas eu trouxe aqui a situação dos conceitos de novo para que a gente deixe aí bem claro, né, na cabecinha de todos nós. Bem, texto mais textualidade. Eu já falei aí no introito que o texto assim somente é considerado se tem um sinal aqui de mais, certo? Porque o texto somente assim se manifesta se ele vier com essas características da textualidade. Então, o que é textualidade? São produtos comunicativos simultâneos ao nível linguístico e ao nível social. Mas, tenente, o que é esse nível linguístico e esse nível social? Nós já tratamos disso também, mas eu vou explicar de novo. Tá? Esse nível linguístico está ligado ao conhecimento da língua, da estrutura da nossa língua. Lembre-se que estamos tratando de textos técnicos, de textos que vão lidar com a instituição. Então, esses textos são considerados textos técnicos, textos que necessitam de uma característica de manifestação formal, com correção no que diz respeito ao regramento gramatical e com aquelas características todas que abraçam os documentos oficiais, certo? Esse é o nível linguístico. Tá? E o nível social, tenente, né? O que seria isso? O nível social diz respeito ao objeto para que se destina, o ambiente em que esse texto vai transitar e o reconhecimento do indivíduo que fabrica esse texto no sentido de dar características para que ele seja compreendido dentro do universo onde ele vai transitar. Então não adianta regrarmos também de forma exagerada um padrão de texto quando ele vai circular em um ambiente que não há essa necessidade e aí o texto vai se tornar enfadonho, vai dificultar a transição da mensagem, enfim. Né? Então veja que são situações que estão entrelaçadas. Por isso que a gente trata a situação da textualidade atrelada ao texto e no contrário também. Então, se o texto não obtiver esse nível linguístico que está atrelado à situação do conhecimento da língua e ao nível social, né, o reconhecimento de por onde esse texto irá transitar, para que eu também regule esse aspecto da comunicação no nível linguístico, tá? Eu não posso considerá-lo como tal. Não existe texto se nele não houver textualidade. Já falei, se não houver entendimento, se não compor o universo a que se destina. Então, para que o texto seja considerado assim, tá, como elemento de emissão de mensagens, de transição de mensagens, de emissão de uma parte comunicativa, ele não vai ser considerado texto se ele não tiver esses elementos que facilitam essa compreensão. Ok, então quais seriam então essas situações de elementos de textualidade, tenente? Eu vou trazer para que a gente deixe bem claro nessa situação da textualidade 3 exemplos aqui, certo? Veja, nós temos aí a fotografia de uma torcida de futebol e esse cartaz que está sendo segurado aí. Logicamente, para quem? Observe muito bem os exemplos, certo?
para quem acompanha futebol, para quem está atualizado nos contextos do futebol, vai entender essa mensagem por um prisma, né? Hoje aqui, ó, está aqui, hoje tem Jesus no controle, certo? Então, para uma pessoa que não está inserida nesse contexto, no contexto dessa fotografia, ou seja, que não acompanha futebol, que não entende de futebol, que não está acompanhando quem forma corpo no futebol brasileiro, não vai entender do que é que se trata essa mensagem, vai observar essa mensagem por um outro prisma. No entanto, quem acompanha, quem está por dentro do conteúdo futebolístico no Brasil, logo vai fazer referência a essa situação de mensagem aí. Então, o que é que eu quero dizer? Ele não vai, a depender do contexto, esse texto que está sendo apresentado aí, essa oração que está sendo apresentada aí por esse homem, não vai obter uma compreensão, a não ser que alguém tenha que explicar. Então, nesse contexto, não haveria textualidade fora dessa situação de contexto, entendem? O outro exemplo traz assim, ó, temos aqui uma pessoa fantasiada, o outro não, e a primeira pessoa pergunta, qual a sua fantasia? Qual é a sua fantasia? E o homem de pronto responde, né? Um bom emprego, uma boa casa, uma boa escola. E o interlocutor logo responde, estou me referindo ao carnaval. Então, veja, esse elemento de textualidade foi quebrado aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de textualidade, nós não estamos nos referindo tão somente ao emissor. Né? O emissor pode facilitar ao máximo a mensagem, né? Porque, veja, a pessoa já está fantasiada, subentende-se que é um período festivo carnavalesco, né? E aí a pessoa, se já chegou assim e pergunta, logicamente ela acha e entende que o interlocutor vai entrar imediatamente nesse contexto, o que não aconteceu nesse caso aqui. Então, os elementos de textualidade, vocês vão perceber que dentro do seu conteúdo, do rol de itens que compõem esse conteúdo, há um item lá que trata exatamente da perspectiva do outro, né? da percepção, da vontade de querer entender o texto. Mas, né, ressalto, antes dessa vontade, eu que sou o emissor textual, eu que fabriquei e eu que produzi o texto, eu tenho que facilitar ao máximo esse entendimento e essa vontade de estar dentro desse conteúdo. No terceiro exemplo, temos aí uma tirinha, né, uma historinha, um pedaço, um recorte de uma história em quadrinhos do Recruta Zero. E aí temos uma seguinte mensagem, né? É uma honra recebê-lo para o café da manhã, senhor. E o general de pronto responde, obrigado. Esses ovos estão frescos? Claro, senhor, nós recebemos um novo carregamento todo mês. Ou seja, essa situação de emissão de mensagem, ela, se me perguntarem, há elementos de textualidade aqui? Ora, houve compreensão, né, específica dos dois lados da mensagem. Veja, se a pergunta do general quer saber se os ovos são frescos, ou seja, se eles acabaram de ser adquiridos, a resposta do interlocutor de pronto seria, se ele está dizendo que recebe um carregamento novo todo mês, né? Nesse contexto, se me perguntarem, houve ou não compreensão, houve ou não elemento de textualidade? Ele pode receber um carregamento todo mês, mas se esse carregamento do mês, né, chegou hoje, por exemplo, no momento, no dia em que essa refeição foi preparada, nesse contexto, eles são frescos, certo? No entanto, se assim não foi, tá? Se ele está no final, né, dessa utilização desse carregamento, os ovos não serão mais frescos. Então, o que é que eu quero falar? Essa situação de compreensão do que está disposto no texto tem que vir carregado de muitos detalhes. Né? Carregada de muitos detalhes, desculpa. Então, para que isso ocorra, esses elementos de textualidade têm que estar muito bem alinhados à composição do texto. Espero que tenham entendido aí esse preâmbulo
porque eles serão fundamentais para que a gente entenda o que vem aqui agora adiante. Vamos lá. Elementos de textualidade. Tá? Quais são eles? Coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Nossa, são muitos, tenentes. Mas não se preocupem, né? O que eu estou tratando aqui, nós veremos que fazem parte, todos, né, esses elementos aí, eles formam o corpo dos conteúdos do texto oficial, da redação oficial. Aprendemos agora para utilizarmos no contexto da utilização do texto oficial. Bem, já tratamos o que é coesão em sala de aula, no entanto, é interessante que a gente observe essa situação de forma mais pontual. O que é a coesão, gente? A coesão é o conjunto de recursos linguísticos, como conjunções, pronomes, advérbios. Não vamos tratar aqui pormenorizadamente dessas características gramaticais, certo? Mas essas situações elas servem para dar ligadura ao texto, para fazer com que o texto seja fluido, que ele tenha uma tessitura textual. Quando a gente fala assim, é para que ele esteja entrelaçado, para que as ideias não fiquem soltas, para que as ideias sejam ligadas, o nome já está aqui. Né? Então, eles vão estabelecer entre esses termos de frases, de orações, de períodos, um sentido. Eles vão amarrar o sentido das mensagens, certo? Ou seja, trocando em miúdos, a coesão é a conexão de ideias, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, certo? Eles servem para isso, para dar essa harmonia. Vejam. Olhar fino no horizonte, apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de encontrar alguma coisa. Nada. Se observarmos a construção desse texto, perceberemos que esse texto ele não traz nenhum elemento de ligadura entre as orações. Olhar fino no horizonte, eu poderia ter colocado aqui, né, ao invés de um ponto, a partícula aditiva e aí a oração ficaria perfeita. Né? Olhar fino no horizonte e apenas o mar imenso. Certo? Poderia colocar uma vírgula, tenente? Poderia ter colocado a vírgula, que também serve como elemento de ligadura. Nenhum sinal de vida humana, vírgula, apenas a tentativa desesperada de encontrar alguma coisa, certo? Eu poderia ter colocado aqui uma vírgula, né? E colocado aqui a palavra apenas. Perdoe a minha letrinha porque estou escrevendo com o mouse apenas para que vocês tenham a percepção de como, ó, ficaria o texto. Olha, apenas a tentativa desesperada de encontrar alguma coisa, certo? Nada. Tá? Esse nada também poderia ser ligado por uma outra partícula, também poderia. Então, o que eu quero falar, gente? Os elementos de coesão, eles podem dar um entendimento mais profundo do texto. Logicamente, esse texto é um texto poético, há toda uma permissividade poética quando a gente vai escrever, vamos ver isso adiante, em uma das formas dos elementos de coesão. Trago aqui um outro exemplo, só que esse texto também não tem coesão nenhuma. É um trecho da música Construção, de Chico Buarque. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados, de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse náufrago. Percebam todos que ao final de cada oração não há nenhum elemento que vá fazer a ligação ou o subentendimento de ideias. Né? Veja, eu poderia ter colocado algumas partículas aditivas aqui em cada situação de oração, ou partículas de ideias contrárias, ou partículas de ideias que suscitam algumas dúvidas. No entanto, a intenção do autor não foi essa. A intenção foi justamente trabalhar com frases soltas, mas percebam, né, a engenhosidade do texto fez com que nós compreendêssemos qual é a ideia
né, do texto. O próprio texto chama-se construção. Tá? Então ele está construindo como se fosse tijolo a tijolo também o texto. Ele coloca aqui uma oração, ele coloca uma outra oração, certo? E ele vai construindo as ideias. Né? Um texto engenhoso, não é para todo mundo. Enfim, esse grande exemplo aí. Aqui vamos trazer para vocês um exemplo de um texto com coesão. Os dois últimos foram textos sem coesão. Aqui temos o texto com coesão. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Lembro-me que, inclusive, nós trabalhamos esse exemplo em sala de aula, né? Então, eles colocam aqui, eles unem uma ideia à outra, né? Por quê? Por que eles fizeram essa manifestação, esse protesto? Porque eles consideram injusta a atual distribuição de renda. Então, no entanto, houve uma ação contrária, porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. Por quê? Ele vai dizer aqui, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Perceba, então, que os elementos coesivos expostos nesse texto fazem com que o texto ganhe uma fluidez e ganhe, inclusive, a percepção de entendimento do que se quer passar, certo? Porque eu tenho um elemento que explica, eu tenho um elemento que me dá característica contrária e depois eu tenho um elemento de novo que me dá uma nova explicação do que se quer tratar. Então, essas são as principais características dos elementos coesivos. Dar fluidez ao texto, né? E fazer com que o texto seja compreendido da forma intencionada pelo autor. Vamos lá ver adiante o que é que a gente tem aí em relação aos tipos de coesão. Bem, nós temos especificamente alguns tipos de coesão e esses tipos de coesão tratam especificamente de algumas partículas que a gente vai ter que utilizar. Eu disse que não entraríamos no estudo gramatical, por isso que eu estou apresentando para todos com esse formato, porque é de melhor entendimento. Bem, nós temos a coesão referencial, o próprio nome já diz, né? Ele faz a referenciação do que se quer dizer, ele indica, ele afirma, ele aponta o que quer dizer. São a utilização de expressões que retomam ou antecipam as ideias. Como eu falei agora, veja, se eu coloco onde, cujo, que, esse, isso, esta, este, isto, as próprias palavras que já estão aí dispostas me indicam referenciais, eles apontam alguma coisa, certo? Bem, vamos aí os exemplos. Coesão referencial. Quando eu coloco a palavra onde, lembrem-se sempre, não confundam onde com aonde. Onde, gente, indica a noção de lugar. Eu coloquei aqui, não vamos confundir com aonde, que indica a noção de movimento, ok? Então vamos lá, olha, Aracaju é a cidade onde? Onde, não tem esse aqui, desculpa, Aracaju é a cidade onde passei a maior parte da minha vida. Então, onde retoma a palavra cidade, certo? Cujo estabelece a relação de posse entre dois substantivos. O CHO é um curso cujo objetivo é a preparação de policiais para ingressar no oficialato. Então, tem aqui o curso e o objetivo, certo? Sendo ligados aí por essa partícula referencial coesiva, certo? Temos aqui a partícula coesiva que, o que abraça inúmeras funções na língua portuguesa, certo? Mas aqui, além de outras funções, ela pode substituir e evitar a repetição de palavras ou de uma oração inteira. Lembro-me que estávamos para corrigir um exercício, se não estou equivocado, nós ainda chegamos a corrigir, um exercício que eu passei em sala de aula para que nós retirássemos todas as partículas que se apresentam no texto de forma viciosa. Mas o que é um elemento coesivo? Em um dado momento nós teremos que utilizá-lo. Veja, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O que, permitiu aos portugueses ampliarem o seu império marítimo. Esse que está substituindo o que? Olha aqui, a descoberta do Brasil. Então ele está substituindo toda essa partícula oracional anterior, certo? Foi o quê? O fato de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil permitiu aos portugueses ampliarem seu império. Então, essa partícula aqui está fazendo a substituição de tudo que vem antes aqui. Essa, isto, Cuidado, porque como partícula determinativa, esse
essa. Isso indica situações referenciais de distância. No entanto, quando vamos nos ater ao texto, tudo aquilo que já foi dito, certo? Vai ser disposto e identificado como esse, essa ou isso. Então, o que é que ele faz? Ele conecta duas frases e apontam para uma ideia que já foi mencionada antes no texto. Não é que vai ser dita, ela já foi. Então, devemos fazer o bem sem olhar a quem, ok? Tá? E aí eu falo, essa conduta, que conduta? Essa aqui atrás, ó, eu já disse, já foi apontada no texto, certo? Cuidado, porque muita gente comete esse equívoco. Tá? Esta conduta, não, esta conduta, se eu fosse citar essa conduta aqui, adiante, certo? Não, eu já falei, se eu já falei, essa conduta, certo? Para isto, eu acabei de explicar aqui na lâmina anterior, conectam duas frases apontando para uma ideia que será mencionada no texto. Olha aqui o exemplo. É isto que devemos fazer. O que é que devemos fazer? Olha aqui a mensagem, vem depois. Ok? Olhar o bem sem olhar a quem. Então, o referencial é justamente isso, o nome já diz, certo? Ele identifica, ele aponta alguma coisa no texto. Vou dar uma dica para todos. Quando se trata de estudo da língua portuguesa, prestem muita atenção na nomenclatura dos assuntos, dos temas. Eles por si só já revelam o conceito que se quer tratar com esses materiais da língua portuguesa. Bem, coesão lexical, outro tipo de coesão, né? O próprio nome já diz, estou dizendo mais uma vez, né? Estou sendo pleonástico aí, né? Olha, léxico tem a ver com palavras, né? Então evita a repetição de palavras. Olha aqui, como também serve para unir partes de um texto com a utilização de sinônimos, hiperônimos, perífrases. Ah, o que é isso, tenente? Vamos ver agora, né? Olha, com sinônimos, todo mundo sabe que os sinônimos são palavras semelhantes, que podem ser usadas em diferentes contextos e não vão alterar a intenção da mensagem transmitida. Olha só, o Papa Francisco tem visita programada à cidade do Rio de Janeiro. Lá o pontífice, aqui substituindo o Papa Francisco para que eu não coloque o Papa Francisco de novo, certo? O hiperônimo, o que é o hiperônimo? Está aqui, palavras com sentido mais genérico em relação a outras já utilizadas no texto, certo? Olha só, Lucinha estava na poltrona do cinema, ela estava na poltrona, esperando o filme começar. Quando de repente no assento, certo? No assento eu usei um hiperônimo, né? Uma palavra com sentido mais amplo, certo? Qual é a diferença do hiperônimo para o sinônimo? O sinônimo ele identifica de forma praticamente igual, ele está atrelado, né, ao nome subjacente. O hiperônimo não. O hiperônimo ele pode ser utilizado com o sentido mais amplo, certo? O próximo é a perífrase, né? A utilização da coesão lexical por perífrases. O que é a perífrase? Utilização de estruturas mais complexas, intencionando-se uma expressão mais simples. Vou explicar. Olha só. Temos aqui um pequeno parágrafo. A vigilância policial nos estádios de futebol é sempre necessária, né? Vamos nos ater a essa primeira parte aqui do exemplo, né? Pois as torcidas às vezes agem com violência. Na verdade, não é mais possível a realização de qualquer campeonato sem a presença de quê? Olha só, aqui está a perífrase. Ao invés de ele colocar de forma reduzida, ele vai falar tudo de novo, certo? Ele vai explicar que, olha, são elementos treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos que desejam acompanhar o jogo em tranquilidade. Isso tudo é vigilância policial no estado de futebol que garante. Então, é uma explicação mais profunda, mais complexa, para explicar o mais simples que foi dito aqui atrás. Tá? Normalmente, nós já fazemos isso de forma empírica, nós não observamos que isso é uma perífrase, né? Mas estou colocando aqui para senhores e senhoras que isso aí tem classificação gramatical e é perífrase, certo? Bem, o outro tópico, outro tipo de coesão é a coesão sequencial. Olha o nome já dizendo, sequencial. Então ele estabelece
relações lógicas entre ideias do contexto, utilizando-se de conectivos para tal finalidade, certo? Então ele vai dar sequência, né? Essa coesão sequencial, ela é de consequência, né? Por isso, logo, portanto, pois, de modo que, assim, então, por conseguinte. Então, todas essas partículas aqui, elas estabelecem, olha o nome, gente, uma consequência. Todas as vezes que vocês forem utilizar qualquer partícula gramatical dessas, é só pensar, bom, eu quero dar uma sequência no elemento, na minha frase, na minha oração. Eu quero dar uma sequência. Eu vou utilizar pois, logo, portanto, desse modo, então. Isso é coesão sequencial. A coesão com partícula de causa, geralmente a gente já utiliza também sem perceber. Ó, porque, pois, visto que, já que, isso tudo é causa, certo? A coesão que me dá oposição, gente, eu comecei a tratar isso no início do nosso material. Oposição, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, né? São situações que me indicam oposição. Olha só, a pandemia nos afasta da sala de aula. No entanto, olha a ideia oposta, estamos nos esforçando para dar andamento ao nosso curso, certo? Olha outra situação de coesão, tá? A coesão que me indica, a partícula de coesão que me indica uma condição, certo? Se, caso, desde que, contanto que, certo? Todas essas partículas aqui, elas vão indicar uma coesão de forma condicionada. Você pode sair de casa desde que vá devidamente protegido, certo? Aqui é a condição. Ó. E a de finalidade? Para que, a fim de que, com o objetivo de que, ou seja, ela estabelece uma finalidade. Olha só, gente, a fim de que lograssem êxito no curso, os alunos chegaram a estudaram com afinco todas as disciplinas, como eu sei que todos os senhores e senhoras fazem. Então, né, ficou bem claro aí. Bem, estamos no último tópico do nosso material de hoje, vamos tratar da coerência textual. Nós também já trabalhamos um pouco disso em sala de aula, mas eu trago para vocês para ficar bem firme. Olha só o exemplo do Recruta Zero. Melhor cancelar a marcha de hoje. E aí o sargento pergunta, ué, por quê? Acho que o tempo vai fechar. Observem que está aqui ó, a imagem de um sol, certo? Não indica essa situação que o tempo está fechando, então a ação aqui é incoerente. Como é que o tempo vai fechar? Né? Como a gente fala né, na linguagem coloquial, né? Vai chover e temos um sol aqui a pino. Né? Essa é a situação da coerência textual, ou seja, esse texto aqui não foi coerente, ele não estabeleceu uma relação lógica das ideias, certo? Olha um outro exemplo aí de falta de coerência textual. Temos aqui um outdoor que temos a indicativa, a oração indicativa que está algum estabelecimento, né, está aberto todos os dias. E ele vem explicando aqui embaixo, descanso semanal, terça-feira. Então, ou ele está aberto todos os dias, certo? Ou ele não está aberto todos os dias, certo? Então, houve mais uma manifestação de incoerência. Olha uma outra situação de incoerência traçada aqui na ideia. Pintamos casas e domicílios. É muito complicado imaginar alguém levando a sua casa para o pintor e o pintor fazer a pintura dessa casa em outro ambiente, em outro lugar, certo? Ora, então essa intenção aqui também está fora de um contexto coerente, certo? Olha um último exemplo que eu trago para todos aqui, aqui já tirado de uma página de um jornal, né? Foi publicado na internet, por isso que está disposto aí, já que estava na internet, foi disposto aí de forma completa. Vejam só como a ideia ela ficou totalmente incoerente aqui no texto. Né? Jovem assassinada a tiros matou o rapaz por engano para se vingar da morte do namorado, diz polícia. Ou seja, num dado momento não se sabe quem matou, quem foi assassinado, né? Quem era namorado de quem. Então, o texto ficou totalmente prejudicado. Lembro-me muito bem, em um semanário que tínhamos aqui no estado, que publicou certa vez tráfico liberado na BR-235. Por força de um léxico aí, né, utilizado com erro, né, ao invés de se colocar tráfego, colocaram tráfico, certo? E a situação ficou um tanto quanto complicada no sentido da emissão da mensagem. Então, uma palavra colocada fora de contexto
pode levar a situação para a desconexão de ideias ou a compreensão de ideias diferentes do contexto. Já tratamos, inclusive, desse exemplo aí de coerência textual em sala de aula. Né? E onde é que está a situação de incoerência, tenente? A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha de matrícula gratuita. Está aqui, né? Está dizendo que é gratuita, com a qual trará impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. E aí ela fala os únicos gastos. Ora, se é gratuita, como é gratuita, se eu estou fazendo a relação de gastos? Então, o texto já cai na ideia de... Não vou nem ler o resto, porque ele já cai na ideia de prejuízo da coerência. Ou seja, a gratuidade do acesso à universidade em linha não é compatível com a informação relativa ao montante da matrícula. Isso é coerência, né? Falta de coerência nesse contexto. Nós temos tipos de coerência. A extratextual, certo? Extratextual, que é aquela que se relaciona... Está aqui letra B, mas letra A, tá, gente? É aquela que relaciona a adequação do texto a algo que lhe é exterior ao conhecimento do mundo. Tá? Olha, durante o inverno, a população do Rio de Janeiro aguarda a neve que rotineiramente cobre as ruas da cidade. Ou seja, qual é o elemento externo? É externo ao texto, tá? Não está dentro do texto, está fora do texto. O inverno no Rio de Janeiro, a neve que é aguardada, ou seja, são elementos que estão fora do texto, tá? Que cobre pretensamente cobriria a rua da cidade. Né? Nós sabemos que isso não acontece. Né? No inverno do Rio de Janeiro não cai neve, né? Por enquanto, né? A natureza está meio louca aí, mas no inverno não cai neve. No Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu já dei um exemplo parecido, inclusive, na região Nordeste, em sala de aula, certo? Temos o outro tipo de coerência, que é a coerência semântica, certo? Lá temos a extratextual, mas temos também a coerência semântica, tá? Está aqui o exemplo. Ao perceber o tumulto, tá? Fotógrafos e telegrafistas correram para registrar o momento. Qual é a situação do prejuízo semântico aqui? Ora, fotógrafos e telegrafistas registram o momento? Fotógrafo registra com fotografias, né? Telégrafos não. Esse é o prejuízo semântico. Sintático. Então, as pessoas que têm condições procuram mesmo o ensino particular. Onde há métodos, desculpa, mas onde, eu já falei, certo? Que só servem para localizar alguma coisa. Né? E o ensino não está localizado em lugar algum. Né? Onde eles procuram aqui o ensino particular, certo? No qual os métodos, né? Por via do qual os métodos, perfeito. A estilística, né? Venho diante de nossa magnificência manifestar meu repúdio ao fato de uma instituição pública. Então, toda essa perspectiva de uso aqui, né? De palavras rebuscadas, que podem levar à situação de prejuízo da coerência, mas ele vem aqui, a instituição pública querer subtrair da população um espaço de lazer. Francamente, achei a maior sujeira, sacanagem, nada a ver. Ele começa a trazer uma linguagem bastante rebuscada, termina com uma linguagem bastante abaixo do que ele começou, e há também a situação de algumas palavras utilizadas no texto, como a situação da subtração, tá? Subtrair da população um espaço, tá? Subtrair do espaço é meio estranho, tá? E temos a pragmática. Olha só a pragmática. Pedro, onde vamos almoçar hoje? Aqui está perfeito, né? Veja a situação de localização, quando Pedro pergunta, mas Beto responde: que hora será o jogo do Flamengo? Ora, essa situação não tem nenhuma ligação com essa. Esse é o prejuízo da coerência pragmática. Faltou falar aí da coerência interna, né? Extratextual. Nós falamos a intratextual, que é essa que se manifesta dentro do próprio texto, tá certo, gente? É essa que se manifesta dentro do próprio texto, certo? Bem, essa foi a nossa aula, mais um pouco de revisão, inclusive, porque já havíamos tratado um pouco desse conteúdo em sala de aula, certo? Estarei à disposição de todos para quem quiser mandar aí alguma dúvida. Estão aí os meus
meus e-mails, meus correios eletrônicos. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.